Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o medo da morte. Você, por acaso, tem medo da morte? Você conhece pessoas que têm medo da morte? Ou então de pessoas que têm medo de estar diante de corpos, de sepultamentos? Muitas pessoas sofrem com esse tipo de medo que nós vamos abordar hoje. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Consciência e Transformação, toda sexta-feira aqui na TV Nova Luz, de 11 ao meio-dia, nesse nosso programa ao vivo, onde nós temos então, agora nesse novo formato, a possibilidade e a chance de conversar com você sobre esse tema, sobre os temas que envolvem, as dúvidas que envolvem esse tema, e você pode então, por ser o programa ao vivo, mandar desde agora a sua questão, a sua observação, a sua pergunta, para que a gente possa comentar a questão do medo da morte. E a partir daí, a gente vai poder então estendendo, trazendo casos dentro da nossa experiência clínica desses quase 30 anos, podendo explorar esse tema, que é um tema que muitas vezes nós vamos encontrar em diversas pessoas, em diversos ambientes relacionados ao temor da morte. E como você sabe, no nosso programa, nós temos nesse programa ao vivo, você pode interagir pelo chat do YouTube, então é só você entrar no chat e enviar a sua pergunta, que nós vamos comentando. E para aqueles que de alguma forma quiserem rever o programa, rever as respostas e as perguntas, ele é um programa que fica então gravado, fica gravado na TV Nova Luz e também no canal do YouTube Milton Menezes. Então, nós depois disponibilizamos, tanto no TV Nova Luz como no canal Milton Menezes, todos os programas anteriores do Consciência e Transformação, de forma que você possa acessar o tema de maior interesse, rever, indicar para os seus amigos, aqueles que de alguma forma podem se beneficiar dessa troca que a gente procura promover aqui toda sexta-feira e que tem sido esse motivo de muita alegria para mim, muita satisfação, muito prazer mesmo por ver, né, as pessoas às vezes mandando mensagens para mim pelo WhatsApp, às vezes pelo Facebook, contribuições, enfim, mostrando que realmente a gente vai, não só as pessoas que assistem o programa ao vivo, mas também aqueles que depois reveem o programa gravado, mandam as suas dúvidas, enfim. Então você também pode fazer isso, divulgue para os seus amigos o nosso canal aqui no programa TV Nova Luz e entre em contato mandando também a sua pergunta, a sua questão. Já estão chegando aqui algumas das questões que nós vamos falar sobre esse tema do medo da morte. E eu só para introduzir, já tenho aqui algumas perguntas que eu queria já começar a responder, mas falar principalmente, iniciar falando sobre a característica do medo da morte, né? Ou seja, muitas pessoas, de fato, sofrem quando, de alguma forma, pensam ou anteveem a possibilidade da sua morte, ou a morte, às vezes, de pessoas próximas. Mas tem um outro tipo de medo da morte, que não é tão frequente, mas que é muito interessante até nesse sentido, que é o medo que algumas pessoas têm de lidar com a questão da morte. Então, é o medo de, por exemplo, estar em contato com um corpo de uma pessoa desencarnada, ou então num sepultamento, nos ambientes como cemitérios, o medo dos mortos, ou seja, o medo dos espíritos, ou seja, é um medo que envolve a questão da morte, mas relacionado aos fenômenos, né, que se desdobram a partir desse fenômeno natural na nossa vida, do encerramento do ciclo desse nosso ego, dessa nossa existência, que é o momento da morte. Então, a gente vai poder falar sobre todos esses aspectos a partir da sua pergunta. Então, vai enviando o seu comentário. Eu queria começar já respondendo, agradecendo a todos que estão aqui. Maria Beatriz de Jaguaribe, de Juiz de Fora, bem-vinda, Maria Beatriz, amiga querida. Eu tenho muito medo de morrer, apesar de haver alguns familiares desse outro lado. Pois é, Maria Beatriz, esse é um problema, né? Ou seja, muitas vezes o medo da morte, ele está relacionado à questão da perda, daquela situação, da sensação de perda que nós vamos ter, não só a nossa, mas dos nossos familiares.
E um dos eventos que normalmente desencadeia a nossa apreensão sobre o morrer, né? É como eu chamo, o processo do morrer, é quando nós perdemos pessoas próximas da nossa família de origem, né? Pai, mãe, irmãos, né? Como eu sei que é o seu caso. Ou então um filho numa situação às vezes mais difícil, né? A morte de um filho é sempre uma situação muito desorganizadora na vida das pessoas, mas é essa proximidade do fenômeno da morte a partir de alguém muito próximo, alguém que a gente tem um vínculo, uma vinculação afetiva, uma proximidade, faz com que necessariamente a gente se depare com a nossa própria morte. Ou seja, com a finitude da vida, com essa perspectiva e essa possibilidade que é inata à vida. O fato de estar vivo fala exatamente da possibilidade iminente de a qualquer momento, ou em algum momento da morte. E isso então reacende os nossos temores. Os temores que podem ser não só sobre a continuidade da nossa existência, então espiritual, a questão da aflição sobre a perda do que a gente vai deixar para trás. Então, às vezes, pessoas apegadas às suas coisas, que temem também ao deixar, como vão desfrutar ou não disso, as dúvidas sobre o que vão enfrentar ou não depois da morte. Então, a perda, como você fala, de pessoas próximas, ela tende a eliciar, como nós chamamos, o nosso próprio medo, a nossa apreensão sobre o fenômeno da morte. Nós nos deparamos e antevemos a nossa própria morte. E isso, de uma certa forma, é bom, né, no sentido, primeiro porque é um fato, né? Nós lidamos, por exemplo, com a perda de alguém da nossa família. E é bom porque nós passamos a refletir sobre o nosso próprio processo de viver. A questão que a morte traz, me parece que o grande desafio a partir do medo e da apreensão da morte, sermos capazes de falar assim, o que então eu estou fazendo com a minha vida hoje? Como eu vou fazer e como eu vou viver da minha vida desse momento até o momento em que esse fenômeno da morte venha a chegar até mim. Porque isso é que faz com que eu relativize, ao invés de ficar preso à morte, eu poder então valorizar a vida. Mas vamos lá, nós temos aqui várias contribuições, agradeço já a todos. Então, Maria Beatriz, Fernanda Lopes, bom dia. Evelane de Fortaleza, olá Evelane. Não tenho medo da morte, mas não sei como agir com os mortos. Porém, eu me preocupo com a morte, pois tenho um compromisso nessa vida e temo partir sem fazer a minha parte. Evelane, essa é um dos motivos, assim, que não é o principal. Eu diria que o principal motivo do medo da morte, na maioria das vezes as pessoas temem, é o que elas vão encontrar após a morte. Essa dúvida sobre o que realmente é feito, né? O que nós vamos viver após a morte, mas a sensação de deixar inacabado alguma coisa é um motivo de apreensão muito grande em relação à expectativa ou à proximidade da morte, ou quando a gente pensa na morte. Por que isso? Porque, de alguma forma, muitas vezes até intuitivamente, nós trazemos uma impressão na nossa alma, e como nós consideramos aqui uma visão espiritual do homem, e consideramos no nosso modelo, né, na forma como a gente aborda o psiquismo, o comportamento, consideramos a reencarnação, algumas vezes a nossa alma vem muito mobilizada, muito focada numa determinada meta, num tipo de projeto, na conclusão de algum tipo de tarefa, na realização de algum tipo de resultado com a gente, com a família, com uma outra pessoa, mas muitas vezes com a gente mesmo. E aí a sensação de que, de repente, poder ser surpreendido pela morte, com a sensação de não ter acabado, faz com que a gente fique apreensivo por conta dessa sensação de poder estar falhando com algum tipo de compromisso. Mesmo quando esse compromisso, às vezes, é formal. Então, não sei, né, a que você se refere, mas em tese a gente pode falar. Então, às vezes, uma mãe sabendo que tem um compromisso, por exemplo, com um filho com muitas dificuldades. Então, é natural compreender que uma mãe que tem um filho com dificuldades de locomoção, uma doença, uma síndrome neurológica, sei lá, uma situação como essa, fica evidente, né, o nível de necessidade que esse ser, que a vida nos coloca na responsabilidade, o aumento da responsabilidade sobre a condução, sobre a manutenção, sobre o sustento, de prover as necessidades desse filho, e então fazendo com que essa carga de compromisso, ela fique não só explícita, mas muito grande.
É impressionante, e eu já atendi várias pessoas nesse caso, que eu estou dando exemplo para você, de mães e pais que, tendo filhos com muitas dificuldades, às vezes com transtornos graves, como um autismo, uma deficiência mental mais grave, começam a se perceber, porque às vezes essa deficiência é uma deficiência às vezes mental, de locomoção, de interação, mas não tem nada físico, né? Ou seja, provavelmente essa pessoa com esse filho com um problema, ele vai viver muitos anos. E então aquela angústia dos pais de perceberem que, pela ordem natural das coisas, provavelmente eles, pais, desencarnarão, mas aquele filho permanecerá. E aí então a angústia de qual vai ser o nível de autonomia, de condições de tocar a vida, de apoio para poder sobreviver. Então vejam, apreensões legítimas que são trazidas diante desse fato que nós todos temos que encarar, que é o encerramento do ciclo da nossa vida pela morte. E o fenômeno da morte, que pode ocorrer tanto naturalmente por um processo de degeneração do corpo, né, de uma redução do funcionamento do corpo a partir da idade ou de uma doença, mas também, infelizmente, às vezes pelas circunstâncias da vida e da vida moderna, né? Um acidente, um mal súbito, ou enfim, coisas que também podem comprometer a continuidade da vida e a vida vai seguir o seu curso, né? Então essa possibilidade, quando a gente tem um compromisso muito claro, ela aumenta a nossa apreensão sobre a nossa própria morte. Não, como você fala, não às vezes pelo medo da própria morte em si, que muitas pessoas têm, mas a partir da nossa falta a consequência em relação à família, a projetos, enfim, né, trabalho, o que pode impactar a nossa ausência física naquele tipo de compromisso. Mas obrigado pela sua participação, Evelane. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth, sempre presente também conosco. Tenho muitas dúvidas sobre pós-morte. Atualmente estou mais confusa com isso. É verdade, Elizabeth, e por isso que eu falava há pouco, que esse tem sido, com certeza, o principal motivo que eu tenho observado sobre o medo da morte. É a dúvida sobre pós-morte. Isso porque eu tenho observado, e trabalhando com a terapia regressiva, a terapia de vida passada, a gente vem observando, e eu venho refletindo muito sobre isso, porque a gente lida com a hipótese da reencarnação e com a terapia regressiva. No meu dia a dia, eu acabo lidando com muitas mortes, né? Ou seja, a pessoa regride para uma vida passada e no nosso método, ela sempre vai passar pelo momento da morte daquela vida, daquele personagem que a gente chama, né? Ou seja, para que de fato podemos entender o que foi que aconteceu naquela existência, o tipo de morte e a partir da morte. Tem duas grandes finalidades isso, né? A primeira é porque ao reviver a morte daquele personagem, a gente de fato, psiquicamente, a gente encerra aquela vida. E a outra é porque faz com que naturalmente as pessoas vão se deparando com, apesar de estarem em várias vidas, num corpo e num ego, como hoje, naquele cliente que está ali, elas vão sobreviver a isso. Ou seja, a parte essencial, a parte espiritual, ela vai permanecer íntegra mesmo a partir de uma morte, mesmo a partir de uma morte dolorosa. Isso costuma trazer para o cliente, indiretamente, não necessariamente a gente vai estar trabalhando o medo da morte, mas indiretamente costuma trazer um alívio em relação ao medo da morte, por quê? A gente começa a perceber, pela nossa própria experiência, e então não é só por uma fala, por um conhecimento, por um conceito de uma religião, mas pela nossa própria experiência regressiva, percebermos e revermos uma determinada vida, um personagem com uma determinada situação, seja traumático ou não, nós morrendo naquela vida, mas continuando vivos. Ao ponto de hoje, estarmos lembrando daquela experiência e percebemos que estamos vivos, apesar da morte daquela vida, alguma coisa nossa permaneceu viva. Isso, então, faz com que, muitas vezes, mesmo não sendo, volto a dizer, o objetivo e o problema daquela pessoa, uma significativa redução do medo da morte. Então, Elizabeth e todos aqueles que, de alguma forma, têm essa dúvida, a dúvida em relação ao pós-morte, no meu modo de ver, ela tem dois grandes elementos. O primeiro é porque, como nós estamos muito fixados no ego e na nossa dimensão física dessa existência, desse corpo, da materialidade dessa existência,
a possibilidade da morte faz com que a gente se depare com a desintegração dessa realidade, desse ego, para entrarmos então em contato com essa realidade espiritual. Então, a sensação do ego é de perda, é de destruição, é de uma dúvida, porque de alguma forma alguma coisa nossa vai ficar para trás. O corpo físico, esse tipo de ego. Só que essa experiência ela vai ser agregada à realidade espiritual, à nossa alma, como mais uma experiência dentro do nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Mas a dúvida é, mas e aí, o que é? Eu continuo mantendo consciência? Eu vou continuar pensando como Milton Menezes? Eu vou continuar interagindo com as pessoas? E se isso tudo for uma grande besteira? Às vezes pessoas que vão procurar as religiões, muitas vezes por conta disso, por conta de uma angústia em relação à continuidade da vida, e as religiões normalmente, a maioria delas, vai falar sobre uma possibilidade de continuação da vida a partir da vida espiritual. Cada uma das religiões abordando na sua perspectiva, se vai para o céu, então e continua o espírito, mas que vai para o céu, vai para o purgatório, ou enfim, ou quando a gente considera a reencarnação, a possibilidade então de voltarmos ao corpo em outro contexto, em outro país, enfim. As pessoas buscam então na religião uma forma de compreensão desse fenômeno e uma certa forma de consolo em relação às angústias sobre essa finitude da vida. E isso costuma trazer um alívio, mas uma coisa é nós entendermos ou procurarmos entender o conceito de uma possível continuidade. A outra é nós termos a sensação, a experiência dessa continuidade. Por isso eu falava sobre as pessoas que passam por uma experiência regressiva, e aí não é nem só uma questão do entendimento do conceito, mas é uma experiência sobre a continuidade efetiva da vida espiritual. Então, esse aspecto da dúvida sobre o que acontece, muitos espíritas, por exemplo, que leem as psicografias, os espíritos trazendo comunicações sobre como é o mundo espiritual, os filmes hoje, vários filmes que são lançados sobre essa temática. Por quê? Porque realmente é algo que aflige as pessoas. Então, por exemplo, a possibilidade de nós termos, pela comunicação dos espíritos, essa informação de que realmente eles continuam vivos, que mandam mensagens. Então, um ente querido que desencarnou e que manda uma mensagem para uma mãe, para um pai, para um irmão. Ou seja, isso, além de trazer o consolo da dor da perda, também está falando para nós, mesmo que indiretamente, sobre a continuidade da nossa própria vida. Então, essa questão do pós-morte, muitas vezes, é por conta da dúvida que nós, no nosso nível do ego, na nossa razão, nós tememos não entender ou perder, de ser aniquilado a partir do momento da morte, e isso, então, terminar tudo, acabar tudo com toda a nossa existência. Isso, para a maioria de nós, não faz muito sentido. Mas o outro motivo em relação ao medo do pós-morte, eu tenho visto isso aí muito por conta da minha experiência em terapia regressiva, é o fato de algumas pessoas terem passado em várias existências mortes difíceis. Ou seja, então imagine, quando a gente olha para o passado da humanidade, a história da humanidade, é um passado de muita violência, de muita desigualdade, de uma dureza muito grande na conquista ou da sobrevivência. Então, fazendo com que muitas vezes a vida tivesse um valor muito baixo em relação às conquistas, à sobrevivência, a comer, enfim. Então, algumas vezes, a experiência de uma morte muito dolorosa e, às vezes, uma continuidade depois da morte, mas uma realidade muito dolorosa ainda para o espírito, mesmo que desencarnado, sobre aquela morte, sobre aquele tipo de sofrimento, faz com que a gente guarde um certo registro, uma certa memória um pouco assustadora sobre essa possibilidade. Mesmo que hoje a gente tenha uma vida diferente, ou tenha até um outro tipo de conduta na vida, mas essa memória, se ela está relacionada a algumas experiências significativamente traumáticas da morte ou do pós-morte, tende a fazer com que a gente fique apreensivo, às vezes desproporcionalmente, às vezes de uma forma exagerada, a nossa morte atual. É como se a gente antevesse a possibilidade de passar por uma dificuldade muito grande. Esses normalmente são os dois principais motivos que levam as pessoas a desenvolver esse medo da morte. E esse medo da morte, normalmente, ele vai gerar, em quadros mais graves, um quadro de ansiedade por conta do medo, podendo chegar inclusive a uns quadros de fobia em relação à sua própria morte. Então, a ansiedade sobre essa expectativa, sobre a dúvida, pode chegar de tal forma no indivíduo que ele desenvolve, então, um quadro de ansiedade, por conta do medo dessa antecipação da sua própria morte, podendo, então, chegar a um quadro de fobia.
tecnicamente a gente chama de tanatofobia, de thanatos, de morte, né? Então a tanatofobia, ela é uma fobia em relação à sua própria morte. Então, nesses quadros mais graves, a pessoa entra num desespero, num tipo de aflição, num tipo de quadro que é extremamente doloroso e sofrido, porque ela fica dominada por esse pensamento da sua própria morte. Mas, obrigado pela sua contribuição. Fernanda, é muito boa essa pergunta, com o Espiritismo explicando tanta coisa sobre a morte. É difícil ter medo da morte em si. Meu medo é de que doa na hora de morrer. Fernanda, é isso que eu estava falando aqui agora, sobre esses registros, né? sobre doer, né? Sobre sofrer, sentir dor no momento da morte. Isso normalmente está associado a uma experiência, uma lembrança de algum tipo de morte, onde essa dor tenha sido mais significativa. E isso a gente vê pela experiência, não só pelos relatos que a gente tem, mas na nossa experiência lidando com as mortes, né? Que isso é tudo muito relativo, né? Então nós temos mortes, às vezes, numa situação de vida passada muito sofridas, mas que aquele indivíduo passou com um tal distanciamento da dor que não deixou registro daquela dor física, porque há um nível de compreensão, um nível de elaboração, um nível de distanciamento. Já em outros casos, uma morte mesmo sem dor física, mas, por exemplo, a sensação de deixar para trás uma família é de uma dor, né, de um tipo de aflição, de tristeza, que às vezes vai deixar uma marca no psiquismo. Agora, a morte, ela é um fenômeno natural e ela é importante porque alguns teóricos, e eu compartilho dessa visão, alguns teóricos dentro da terapia de vida passada, afirmam que a morte é a grande catarse da vida, porque é exatamente no momento da morte que a gente é capaz de fechar a nossa existência para continuar o nosso processo de crescimento espiritual. Só que uma coisa volto a dizer, uma coisa é nós entendermos isso racionalmente. A outra é conseguirmos ter uma sensação onde esse fenômeno ele seja considerado natural, proveitoso. Isso ainda é muito difícil para nós em função da nossa ignorância, vamos dizer assim, em relação à nossa realidade espiritual. Nós entendemos da questão espiritual, mas ainda não temos consciência da nossa realidade espiritual. Isso não quer dizer, ou esteja relacionado a uma questão de inteligência ou falta de inteligência. Como a Fernanda está falando, muitas pessoas estudam o Espiritismo e conseguem encontrar explicações que aliviam algumas dessas apreensões, porque se explica com uma lógica muito interessante a questão da vida, da morte, da continuidade, enfim. Mas a experiência, né, a sensação, a consciência sobre essa continuidade, ela não é necessariamente provida pela intelectualidade, pela racionalidade. É uma combinação do entendimento com a consciência em relação a essa realidade espiritual. E o que eu observo é que nós estamos num momento, nesse planeta, né, numa faixa de um grupo de espíritos que está começando a despertar sobre a consciência da sua realidade espiritual. Por isso, então, que a morte ainda é uma questão tão que causa tanta apreensão, tão intrigante, porque nós não temos ainda uma consciência plena da nossa natureza espiritual, da continuidade da vida espiritual e da necessidade até da morte para que o ciclo se dê. Porque, veja bem, se nós não morrêssemos, eu ia continuar como Milton Menezes eternamente. E aí eu perderia a chance de poder ter o aprendizado de uma vida, por exemplo, numa vida feminina, uma vida num corpo de mulher, num outro país, numa outra cultura, porque são elementos que vão acrescentando ao meu espírito uma bagagem de conhecimento e consciência necessários para alcançar um nível, por exemplo, de sabedoria. Então, é necessário que esses ciclos, para que justamente a gente possa estar ampliando o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Mas, de fato, a sensação, a consciência disso, ela é a partir de uma experiência, de uma reflexão permanente sobre a nossa própria vida. Mas obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. A Delma Oliveira, antes, o meu maior medo era a morte da minha filha especial. Ainda não estou totalmente curada desse medo. A Delma, obrigado por compartilhar, né, não só o seu medo, mas a sua experiência. E eu falava há pouco com a resposta da Ivelane, essa é uma questão que normalmente, eu acabei dando um exemplo próximo desse,
que realmente nós compreendemos a dificuldade e o medo da morte, não só da nossa própria morte, mas, por exemplo, daqueles que a gente, tendo um tipo de dificuldade, um tipo de necessidade especial, nós percebemos às vezes e tememos sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a continuidade da vida também daqueles entes queridos, né? Então, essa cura desse medo da morte, Adelma, ela se dá muito com essa reflexão. Quando a gente então está aqui debatendo e refletindo sobre isso, nós começamos a trabalhar o nosso medo da morte. Começamos a nos certificar de, por exemplo, se a gente fica fixado no medo da morte, nós deixamos de aproveitar a vida. Se você e todas as pessoas que passam por isso ficam muito apreensivas e ficam fixadas no medo de perder uma filha especial, ou então de morrer por conta de uma filha especial, deixamos de aproveitar o grande aprendizado que existe de cuidar e conviver com uma pessoa colocada a nossa responsabilidade como filha e que traz uma necessidade especial. Então, ao invés de aproveitarmos e enriquecermos a nossa experiência, ficamos fixados naquele momento que tememos. É compreensível esse temor, mas é importante deslocar para enriquecermos a experiência enquanto nós estamos vivos. Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental na forma de nós lidarmos com o medo da morte, com o morrer. Fernanda, mais uma vez uma contribuição da Fernanda Lopes. Meu avô, acho que é avô, antes de desencarnar, ele tinha muito medo, mas é porque ele achava que quando morresse ele iria só desaparecer. Se tivesse esclarecimento espírita, possivelmente não o teria. Eu diria, Fernanda, que algumas correntes da psicologia, da filosofia, elas desenvolvem muito esse tipo de tema, né? Ou seja, de que nós temos dificuldade de lidar com a morte inexorável, né? Com a finitude da vida. Então, para algumas teorias da filosofia, de algumas correntes da psicologia, as religiões, elas criam uma certa ilusão sobre a continuidade da vida. Mas não é o que a gente observa na nossa prática. Mas se a pessoa não tem, por algum motivo, ou por informação, por um amadurecimento mesmo da sua própria reflexão, essa impressão da continuidade da vida, ela pode então desenvolver esse grande medo a partir dessa sensação de que a partir da morte tudo vai ser aniquilado, tudo vai ser destruído, tudo simplesmente se acaba. Isso é um motivo de muita aflição para as pessoas. A produção está me avisando aqui, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu depois, quando retornarmos, eu queria falar sobre uma experiência pessoal nessa temática que a Fernanda trouxe para nós. É só um instante e a gente já está de volta com vocês. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta com o nosso programa Consciência e Transformação. E hoje, respondendo às suas perguntas, às suas colocações sobre o medo da morte, sobre o morrer.
E eu encerrei, né, o bloco anterior falando sobre a questão da aflição de algumas pessoas que temem a partir da morte que tudo se aniquile, a destruição, né, o zero absoluto, né, a partir do momento da morte. Eu na minha vida profissional pessoal, durante 4 anos, eu trabalhei com pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Os pacientes terminais, né? Aqueles que tinham, de alguma forma, quadros oncológicos, pacientes com doenças graves e que não tinham recursos da medicina que pudessem garantir uma sobrevivência. Então, durante 4 anos, no estudo que eu estava fazendo sobre tanatologia, sobre o estudo da morte, eu lidei, então, com inúmeras situações, acompanhando pessoas no seu morrer. E algumas experiências dessas foram, assim, extremamente enriquecedoras, porque você, então, passa a lidar não só com a pessoa que está no processo e antevê, porque ela já sabe, de alguma forma, que ela vai passar por um momento, pela morte, porque ela, na maioria das vezes, tem a noção de que tem uma doença incurável, por exemplo, mas também dos familiares, que, de alguma forma, sustentam ou sofrem com esse tipo de fenômeno. Mas eu vi algumas pessoas que eram como esse caso desse avô, né? Depois ela fala que a Fernanda fala que é um avô, de pessoas que eram céticas ou que de alguma forma não tinham qualquer conhecimento ou reflexão sobre a continuidade da vida, sobre a vida espiritual, uma vida religiosa, mas que diante desse momento, isso parece um paradoxo, né? Quando a gente estuda a tanatologia, a gente percebe hoje, sabe, existem vários estudos confirmando isso, que nós passamos por algumas etapas sobre o processo de morrer. E uma das etapas finais do processo de morrer é o que nós chamamos de aceitação. Então, depois de um período normalmente de negação dessa questão de que vai se morrer, uma negação, uma tentativa de barganha às vezes com Deus, a revolta, uma depressão, invariavelmente as pessoas em algum momento do processo de morrer, elas passam por um período, um momento psicológico que nós chamamos de aceitação, onde há uma tal integração com esse momento e que há uma mudança da perspectiva de vida dessas pessoas. Eu me lembro de um caso de um médico muito cético, materialista, uma pessoa muito boa, mas muito avesso às questões espirituais ou psicológicas, enfim. E aí eu fui acompanhar, porque ele estava com um câncer raro, um processo oncológico muito acelerado, e a perspectiva de vida dele era muito curta. E ele sabia disso, porque conhecia, né, pela sua própria profissão. E ao acompanhar aquele homem durante esses momentos, eu pude perceber como que, num dado momento da vida, ele faz, antes da morte, esse processo de aceitação. Uma pessoa que então antes, também no momento que tem o diagnóstico, começa a antever essas aflições sobre então tudo vai acabar, então será que é isso? Naquele momento, daquelas poucas semanas antes da sua morte, antes de desencarnar, ele faz uma grande reflexão sobre a sua própria vida. E é claro que eu tive a oportunidade de acompanhar e poder ajudá-lo, talvez, mas nesse processo onde ele começa então a refletir sobre a vida e ele então, num dado momento, ele percebe que não é possível, pela experiência dele, que eu pude auxiliá-lo, dele perceber então que em alguns momentos ele já se via até quase que fora do corpo e percebendo que continuava vivo, que continuava de alguma forma confiando, né, tendo essa certeza de que na verdade não acabaria ali. E aí tem uma morte tranquila, uma morte acompanhada dos familiares, num momento muito bonito, né, apesar de triste naquele sentido, porque era uma alma conquistando uma confiança, uma certeza sobre a questão da vida espiritual. Então, são experiências, né, que eu tive a oportunidade na minha vida, não só profissional, mas pessoal, de poder acompanhar e poder também, com isso, trocar e trazer essa experiência para vocês, que vão ajudando as pessoas a refletir sobre esse fenômeno natural que é o nosso desencarne, o nosso morrer. A Elizabeth Santos fala: tenho medo de espíritos e dúvidas sobre quanto tempo devemos levar para enterrar ou cremar o corpo. Elizabeth, o medo dos espíritos, ele é um medo comum, né? Porque tudo que é desconhecido, o medo dos espíritos, o medo dos mortos, a gente chama tecnicamente de necrofobia, ou seja, é um medo em relação à morte dos outros, né? Dos espíritos, dos corpos, do defunto, enfim.
Então é por quê? Porque normalmente a nossa percepção ainda é muito precária sobre essa realidade espiritual, e tudo que é muito novo ou que de alguma forma está associado a essa coisa meio sobrenatural tende a trazer para nós uma apreensão sobre não ser palpável, não ser visível, como se pudesse ser ameaçador. Mas na verdade isso é muito também da adaptação nossa, cada um de nós com a sua sensibilidade, da percepção desse plano espiritual. E a questão sempre muito polêmica sobre se deve enterrar ou cremar o corpo, enfim. Existem alguns relatos na doutrina espírita, de espíritos, recomendando tantas horas. Hoje, na minha observação, eu vejo isso, né, nesses anos todos, acompanhando vários tipos de morte, né, nos processos regressivos, que isso depende muito da condição de cada ser, porque dependendo do tipo de clareza que a gente tem, de desenvolvimento, de consciência que a gente tem sobre a realidade espiritual, sobre a reflexão que a gente faz sobre isso ao longo da vida, nós vamos ter formas de apego e de ligação ao corpo menores, né? Então, a mesma coisa da doação de órgãos, pode, não pode, sofre, não sofre, isso depende muito, né, do nível de ligação que a gente tem com a vida. Quando eu falo de valorizar a vida, não é de valorizar a questão da materialidade da vida, né, da coisa física da vida. Valorizar a vida aqui é um outro sentido. Valorizar a vida aqui, quando eu me refiro a isso, é de enriquecer a experiência de enquanto nós estamos vivos, de enriquecer aquilo que efetivamente nós vamos levar para a vida depois da morte. Porque a maioria das coisas que a gente dá valor hoje, a gente vai acabar deixando a partir do momento da nossa morte. Mas aquilo que a gente conquista em termos de valores, da amizade, do afeto, do conhecimento, esses são aspectos que nós vamos levar, independente de estarmos ou não no corpo físico. Então, enriquecer aqui e aproveitar a vida não é aproveitar e desfrutar da materialidade, porque isso pode nos levar a ficar mais apegados à matéria e com maior dificuldade de se desligar no momento da morte. Então, essa questão de cremar, enfim, ela tem a ver muito com esse nível de consciência. Agora, nesses meus estudos sobre a morte, o que eu observei é que a gente vem ao longo no conhecimento, no pensamento humano, evoluindo. Por que então a gente faz velório, né? Por que então, às vezes, a gente exige que a gente fique, às vezes, 24 horas para um processo de acompanhar, para poder enterrar? É porque como a gente tinha muita dificuldade de diagnóstico da morte, algumas décadas atrás nós tínhamos dificuldade de diagnosticar a morte, nós começamos a usar recursos para evitar. Tem uma outra pergunta da Elizabeth também sobre a catalepsia, eu vou responder junto, que era isso, o medo que a gente tinha de repente, por a nossa atividade vital diminuir muito, parecer que estávamos mortos e aquela sensação de que a gente poderia ser enterrado vivo. E aí, esse medo de ser enterrado vivo, a dificuldade de identificar se realmente o indivíduo tinha morrido, fez com que a gente desenvolvesse alguns recursos para isso. Então, desde colocar um vidro aqui na região do nariz, para ver se ele embaçava minimamente, porque sinal que estava respirando, mesmo que a gente não conseguisse perceber a respiração do indivíduo. Ao ponto de, por exemplo, colocar um tipo de agulha aqui, espetado aqui na altura do coração, porque com a agulha mais longa, se houvesse algum batimento do coração, você poderia perceber, é sinal que a pessoa ainda estava viva e não poderia ser considerada morta. O tempo de 24 horas é para justamente poder dar sinais mais evidentes de que realmente não tenha ainda um outro quadro. Então, ou seja, essa questão do enterrar tem muito a ver com o aumento da nossa capacidade de diagnosticar a morte. E hoje nós temos vários recursos de diagnosticar a vida de atividade cerebral, a morte cerebral, né? Ou seja, como a ausência de estímulos que garantem ou não uma maior precisão sobre o que é ou não a vida, né? Diferente dos processos onde, por exemplo, o indivíduo está vegetativo, mas ele está vivo. Uma outra questão que talvez seja interessante a gente abordar num programa futuro. Mas são questões que têm a ver também com a nossa dificuldade em relação a diagnosticar e a precisar o momento da morte. A Delma, né, completando aqui a pergunta dela, o comentário dela, sabe aquela mãe que quer a filha para sempre? Sou eu. Sei que é impossível. Adelma, essa é uma aceitação difícil, né? Ou seja, nós podermos lidar e desenvolver esse nível de aceitação. Eu costumo dizer que a morte, ela nos convida exatamente a um processo inevitável de aceitação. De aceitação de que a vida tem um ciclo, que a vida tem um sentido, que nós temos um tipo de necessidade de envolvimento e comprometimento nesse ciclo, mas temos que aceitar que esse ciclo em algum momento se encerra. Para nós, para aquilo que nós vamos deixar, para esses nossos apegos, que mesmo sendo compreensível em relação ao amor de um filho, ao amor de uma família,
também são necessários para a renovação de todos nós ali envolvidos. São os sofrimentos necessários para a aceitação e a valorização da vida. Porque quando a gente começa a pensar, como eu falava ainda há pouco, na verdade, e considerando que de fato em algum momento nós vamos ter que lidar com o afastamento dessas pessoas, nós podemos, ao invés de lamentar esse momento, enriquecer a nossa experiência enquanto a sua filha está com você. Enquanto você pode dividir a sua vida, o seu afeto, o seu conhecimento, a sua dedicação a essa filha. Porque como espíritos, nós vamos estar ligados a essas pessoas para sempre. O afeto, o amor, a dedicação, ela vai permanecer onde quer que a gente esteja. Mas a sensação do ego de perda, dessa separação, como se fosse definitiva, ela costuma trazer esse tipo de apreensão. Então, mais uma vez eu digo isso para vocês, o mais importante, a partir da apreensão da morte, é nós sermos capazes de enriquecer o nosso momento de vida, enquanto estamos com essas pessoas, enquanto podemos desfrutar dessa experiência, porque mesmo encontrando com elas em outro momento, é nessa experiência agora que nós temos, no momento presente, que nós temos a grande oportunidade de trocar, de falar do nosso amor, de falar das nossas dificuldades, de poder nos dedicar, enfim, crescer com essas pessoas que estão, nesse momento, ao nosso lado. Cleonides, bom dia Cleonides, Drica, sempre conosco, Renata, bom dia também. Liliane Santos, bom dia Milton e a todos. O medo da morte é principalmente pelo fato de deixarmos familiares, muitas vezes dependentes de nós. Confesso que isso me preocupa muito. Liliane de Tramandaí. Liliane, eu estou achando interessante, né, vamos dizer assim, porque a maioria de vocês está colocando muito essa questão realmente com a preocupação dos familiares ou dos compromissos. Isso é interessante, mostra talvez nesse grupo de pessoas que nesse momento está aqui trocando comigo, talvez um tema comum, né, que é essa questão de uma certa necessidade de nós desenvolvermos uma compreensão de que nós, como família, como familiares, vamos permanecer ligados a essas famílias para sempre. Ou seja, espiritualmente, os laços e os elos espirituais e emocionais, afetivos que nós estabelecemos, eles permanecem para sempre. É por isso que, às vezes, as pessoas que perderam entes queridos e, de alguma forma, ficam muito sofridas, elas acabam não se dando conta de que esse tipo de sofrimento, essa lamentação, essa amargura, depois de um tempo que seria considerado normal, quando ela permanece, se prolonga, ela acaba trazendo também para esse tipo de ligação com essa pessoa que está agora no plano espiritual, um tipo também de dor, né? Também de amargura possivelmente, porque dependendo do estado de consciência, vai perceber e sofrer com essa dor que nós deixamos aqui. Evidentemente, isso não quer dizer que a gente vai comemorar ou então estar no estado de alegria, mas é conseguir desenvolver uma compreensão de que, na verdade, mesmo estando do outro lado da vida, nós continuamos ligados aos nossos amores. E, de alguma forma, vamos estar interagindo de uma forma diferente da que o nosso ego é capaz de registrar, mas tudo aquilo que permanece acontecendo nas ligações, que são ligações espirituais. Não só as boas ligações, né, as ligações afetivas positivas, mas também daqueles afetos que, muitas vezes, nós também guardamos, da raiva, da mágoa, da revolta, também em relação a essas pessoas que já desencarnaram. É preciso equilibrar essas emoções para que a gente possa, de alguma forma, enriquecer a nossa experiência, entendendo mais sobre o que é a vida, o que realmente, qual é o sentido da vida para nós em cada momento da nossa existência. Mas obrigado, Liliane, pela sua contribuição. Evelane, então eu acho que eu fui afogada no mar. Tenho verdadeiro pavor a águas profundas e temo o mar como se fosse uma criatura com vontade própria. Não navego para não ser oferecida a Poseidon. Ok, Evelane, né? É isso, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre fobia social, a gente pode falar mais à frente sobre fobias. As fobias são, e nesse caso, uma fobia associada não só ao mar, mas à morte no mar. A morte, por exemplo, de uma altura, ou seja, o objeto fóbico aí é um local, né, de local que a gente chama, né, do mar, associado a um elemento da natureza, ao mar, mas associada àquela sensação de morte iminente, ou de ser tragada, né? Então, até pela expressão que você usa, é possível, né, que de alguma forma isso esteja associado a uma experiência de uma morte dolorosa ou difícil naquele ambiente. Então, hoje, quando a gente se depara com aquele estímulo visual daquele local, ativamos a nossa memória e às vezes até algum desconforto físico, porque relembramos de alguma forma, acessamos essa lembrança de uma experiência de morte naquele local, como em vários outros, elevador, de lugar fechado, enfim.
podendo estar associado a um momento de uma morte do passado. Então, é um medo, é uma fobia que está associada à questão da morte. Não pelo medo da morte em si, do fenômeno da morte, mas ao medo de um lugar que provavelmente em algum momento nos levou a uma morte, e às vezes uma morte dolorosa. É normal, é comum a gente ver esse tipo de associação, sim, que você traz, Evelane. Obrigado pela sua pergunta. Eu também tenho pavor da água, de cobrir minha cabeça. É isso, né? São sensações, né, que de alguma forma nós guardamos, e por isso que cada um de nós tem uma diferente, e às vezes uma sensação, um estímulo, um local, nos traz a lembrança de um determinado trauma. Graciela Torre, olá pessoal, estou entrando agora para assistir ao vivo, sou de Campinas, bom dia Graciela. Carlos, oi Milton, existe um caso que eu soube que o espírito se manifestou no seu velório, que não queria ser cremado, estava com medo. É interessante esse caso, Carlos. É difícil imaginar uma manifestação tão imediata após a morte, né? Uma manifestação mediúnica, né? Mas muitas vezes o medo dessa questão da cremação, o medo, por exemplo, de voltar a passar por uma experiência que no passado pode ter sido desse tipo. Por exemplo, eu já tive vários exemplos de pessoas que, por exemplo, no passado, tendo morrido, por exemplo, da peste, né? De doenças contagiosas. Como os recursos de lidar com isso e a forma por exemplo, de enterrar, ela era muito primitiva, a forma, em termos de saúde pública, era queimar os corpos. E aí, imagina, você desencarna, está ainda muito ligado ali, mas uma situação onde há um enterro sem muito cuidado. Isso, às vezes, pode trazer para o espírito uma experiência muito negativa em relação a esse tipo de experiência, né? Quando esse medo chega a esse ponto de ter esse tipo de elemento, é sinal que essa pessoa precisa ser tratada. Num caso como esse, já desencarnado, isso vai ter que acontecer num outro momento, num outro plano, mas revela para a gente como que essa continuidade da vida, a morte, na verdade, é um momento de interrupção de um ciclo, de uma dimensão nossa, mas não da vida em si, da vida espiritual propriamente dita. Mas obrigado, Carlos, pela sua contribuição. Graciela, é normal ter medo de deixar nossos compromissos inacabados antes de desencarnar? Falo de compromisso com as pessoas e animais de estimação, me preocupo muito caso eu fique ausente. Né? Mais uma vez aqui a Graciela de Campinas falando, né, confirmando essa tendência nesse grupo, isso me chama atenção nesse momento, dessa preocupação que a maioria de vocês está trazendo sobre deixar os compromissos. E a Graciela fala sobre deixar os animais, né? Eu tenho observado que tem havido um número crescente de pessoas que têm manifestado e expressado de uma forma significativa a sua preocupação com o cuidado dos animais, os animais abandonados, os animais que passam por dificuldades porque não tem um dono, e também pela questão afetiva dos animais de estimação, a morte também não só dos animais, mas da nossa própria em relação a esses animais que podem permanecer. Isso é interessante porque os animais de estimação, eles tendem a trazer para nós um complemento sobre a nossa vida afetiva. Nós tendemos a estabelecer com os animais, com os cães, gatos, enfim, com esses animais mais próximos, relações muito afetivas, porque normalmente elas substituem, elas entram em alguma lacuna, possivelmente, de uma relação afetiva humana. Então a gente acaba desenvolvendo laços afetivos que de fato reproduzem a mesma apreensão em relação à morte, e a dor da morte em relação àquele animal, a perda daquele animal, que com certeza tem um ciclo de vida mais curto, normalmente, que o humano. Então, dependendo do estágio de vida que você esteja, mais provável é que você venha a assistir ao desencarne, a presenciar o desencarne do seu animal de estimação, mas também levando a apreensões semelhantes, né? Porque estabelecemos esse tipo de afeto, né? por esses animais e pelas pessoas. Elizabeth Santos, mais uma vez, o meu maior medo da morte é saber o que acontecerá com o meu espírito, para onde irei? O que acontecerá? Já ouvi falar de espíritos que vagam por anos sem saberem que perderam o corpo físico. Essa é uma questão interessante que normalmente aflige muito as pessoas, né, Elizabeth? Essa questão da materialidade, né, do local do pós-morte. E, na verdade, hoje nós temos assim, que ter cuidado com essas afirmações, por quê? Por uma questão do nosso ego, e nós estamos transitando nessa dimensão, num mundo muito material, nós temos uma necessidade de contextualizar em locais a nossa existência, né?
Mas a realidade espiritual, ela fala de um tipo de sensação de existir muito diferente da realidade do corpo físico, do aspecto geográfico, físico, do local físico. Mas é claro que nós estamos falando muito mais de estados mentais, estados psíquicos, do que locais. Então, muitas vezes, essa questão de ficar vagando, não é que a pessoa fique vagando num local onde fica assim, mas a sensação dela, pelo nível de falta de consciência, pode ser de tal forma presa àquilo que dá a sensação de eternidade, ou de muito tempo, ou de um desgaste excessivo. Mas, na verdade, é uma experiência psíquica. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo que pode ajudar a esclarecer isso. Quando nós, por exemplo, passamos por um problema, ou estamos atravessando um momento de dor, um momento agudo de uma dor, ou estamos num tratamento difícil, a impressão que nós temos é que aquele sofrimento, ele vai ser eterno. Ou seja, que parece que nós temos há muito tempo com aquela dor. Por quê? Porque a sensação e a experiência é de tal forma que parece que o tempo, então, ele fica muito alongado, a experiência é muito mais prolongada do que apenas a contagem dos minutos do relógio. É uma experiência psíquica. Da mesma forma como a gente, às vezes, assistindo um programa, uma palestra, que pode ser interessante, quando a gente vê, o tempo já passou. A gente se deu conta e passamos aí agora já quase 55 minutos do nosso programa. Então, essa relatividade do tempo que nós temos no nível do ego dessa forma, ela também vai se estabelecer no nível espiritual, porque nós estamos lidando com outro nível de consciência. Então, o mais importante, eu volto a dizer, da nossa preocupação do que vai acontecer, é o que a gente está fazendo agora com a nossa vida. Enriquecendo, por exemplo, essas reflexões, né? Pensando sobre como enriquecer e como enfrentar os desafios da nossa vida, para que a gente possa ter a sensação de estar fazendo o melhor possível. Na minha experiência, eu tenho visto que essa sensação de fazer o melhor possível é aquela que garante, normalmente, as melhores transições, né, nos processos do morrer, né? Então, vamos observar o que a gente vem fazendo na nossa vida, como enriquecer a nossa vida a partir dessa apreensão da morte, não ficarmos presos a esse momento da morte. O Carlos traz mais aqui uma contribuição. Tinha também o caso da família, que uma pessoa que desencarnou deu uma comunicação por intermédio de um parente de que estava bem e que era para avisar a todos. Então, ou seja, da mesma forma, né, como o Carlos está falando, isso é uma questão que dentro da doutrina espírita, no espiritismo, acaba se tendo muito mais acesso a essas informações pela própria lógica da comunicação dos espíritos do outro lado do mundo, do outro lado da vida, a partir de pessoas que com essa sensitividade dão comunicações sobre a sua realidade enquanto desencarnados. Nós temos incontáveis pessoas de várias religiões que se sentem extremamente, não só confortadas, mas que confirmam que, por exemplo, um médium dando uma comunicação de um ente querido desencarnado, com detalhes da vida que aquele médium não tinha a menor condição de saber, né? E que passam detalhes que só às vezes aquela pessoa que está ali ainda encarnada, ouvindo a notícia de alguém desencarnado, é capaz de confirmar detalhes sobre a vida, sobre a família, sobre ocorrências da vida, mostrando então que, na verdade, tanto a gente pode ter umas experiências de agonia, de angústia após a morte, mas também daquelas que, estando do outro lado, permanecem vivos e continuam, então, estando em contato conosco, estando acompanhando a nossa vida, desenvolvendo trabalhos. Ou seja, nós continuamos vivos, continuamos pensando, continuamos sentindo, continuamos tendo memória. Então, mais uma vez, quanto mais nós nos ocupamos de refletir sobre essas questões e enriquecemos a nossa vida, nós estamos melhor preparados para enfrentar, né, e passar por esse momento e sabendo e constatando isso, que a vida, na verdade, a vida continua, né? Mas importante, e obrigado pelo Carlos, nosso conhecido, que traz aqui mais uma colaboração para nós, né? Fernanda, esse medo de faltar com a família que nossos amigos falam é muito do que eu disse, né? Isso, falta de conhecimento espírita, assimilar o conhecimento mesmo quando sabemos que a vida continua e medo de acabar, que eu imagino que seja isso. Fernanda, eu não sei se é falta só do conhecimento espírita. Apesar de nós estarmos aqui numa TV espírita, né, e enfim, a gente, né, compartilha desse tipo de visão, a forma como eu trabalho, ela não é uma abordagem espírita, porque não tem a ver com o objetivo do espiritismo, mas considera a reencarnação, a questão do desenvolvimento espiritual, enfim, essa realidade espiritual. Então, por isso, essa proximidade definitiva do meu trabalho com
o espiritismo. Mas tem muitas outras pessoas que, mesmo não sendo espíritas, conseguem, até com outras visões, com outros entendimentos, ter uma compreensão e uma intuição sobre essa continuidade. Eu conheci, ao longo da minha vida profissional, várias pessoas católicas que, entendendo a continuidade da vida, não pelo processo da reencarnação, mas pela continuidade da vida, trazendo, então, para a vida atual, essa sensação do aproveitamento da vida, no sentido que eu tenho colocado, do sentido da vida e o aproveitamento da vida, agregando, por exemplo, a sociedade, né? Já tive pessoas materialistas que não consideravam, por exemplo, a reencarnação nem vida espiritual, mas conseguiram dar um tal sentido à sua vida e que valorizavam que o momento da morte coroaria a experiência, porque não estavam preocupados com o que acontecia depois. Estavam preocupados em enriquecer a sua existência nesse momento. Então, essa pessoa, ela era menos espiritualizada só porque ela não tinha conceitos espirituais? É importante isso, porque e já vi também algumas pessoas que, mesmo tendo a apropriação de conhecimentos espíritas, por exemplo, desenvolveram grandes aflições quando estavam se deparando com a sua própria morte. Como eu falei no início do programa, não é apenas uma questão de conhecimento, de conceito intelectual. Claro que ele ajuda a nossa reflexão e nós encontrarmos respostas que essa reflexão, que aquietem a nossa mente e o nosso coração. Mas, às vezes, mesmo tendo esse conhecimento, nós podemos passar por momentos de aflição, porque tem alguma coisa que que desenvolve um nível de ansiedade, expectativa negativa em relação a esse momento. Mas é claro que uma visão como a nossa, que considera a realidade espiritual, a reencarnação, ela costuma trazer um nível de compreensão, de tranquilidade. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, de compreender que, na verdade, aquilo ali só tem um corpo e que foi caro a nós, mas que a vida daquela pessoa continua, que nós vamos nos encontrar em algum outro momento. Isso traz um consolo e um alívio que, para muitas pessoas, é fundamental, não só para poder passar melhor pelaquela experiência, mas porque aumenta a sua convicção da realidade da vida espiritual. Não a convicção intelectual, mas a consciência dessa realidade. Ou seja, de nós podemos perceber, passar de uma forma mais tranquila por esse tipo de momento, sem às vezes o desespero que naturalmente, e é compreensível, nós podemos ter em relação a esse momento, momento da perda, e principalmente quando a gente está falando de um ente querido, né? Muito obrigado, Fernanda, Evelane, Graciela, Emília Moreira. Eu também já me preocupei muito com o fato de desencarnar e deixar minha filha. Agora aprendi que Deus tudo sabe e tudo provê. Eu confio que benfeitores espirituais, nos benfeitores espirituais, auxiliando a mim e a minha filha. Emília, quando a gente começa a ter essa compreensão de que a vida, na verdade, ela vai caminhando, e a vida é muito complexa, né? Ou seja, a vida vai atendendo às necessidades de cada um de nós ao mesmo tempo. Então, aquilo que para nós pode ser, por exemplo, um momento difícil de enfrentar, por exemplo, a morte de um ente querido, pode ser um momento decisivo para nós também desenvolvermos a capacidade, por exemplo, própria, de autonomia. Então, é a perda daquela pessoa que vai nos estar incentivando a assumir e a desenvolver recursos que são importantes para a nossa alma. Como saber, né? Então, assim, quando a gente começa a compreender e a perceber que o movimento da vida, ele tem sempre um sentido, nós passamos a olhar para esses fenômenos, para essas ocorrências, de uma forma muito mais natural. Evidentemente, isso não quer dizer que a gente vai negligenciar com alguns cuidados básicos para manter a vida, evidentemente. Procurar, de repente, combater ideias, às vezes, sobre provocar a própria morte, né? As pessoas têm me pedido muito para falar sobre suicídio. Eu acho que a gente vai ter que agora, nos próximos programas, abordar o tema do suicídio. Já convido você a ficar de olho no nosso programa. Mas por quê? Porque é claro que tem um jogo de forças entre manter a vida e o sentido dela, e às vezes alguns pensamentos, algumas motivações que, no sentido da desesperança, de acabar com a vida, ou então de não cuidar da própria saúde, né? Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, mas compreendendo que a vida tem, na verdade, um sentido, como você coloca como Deus, né? Eu coloco como a vida, né? De repente estar provendo, porque são as experiências necessárias, mesmo aquelas que num dado momento nos faz sentir medo. Porque muitas vezes esse medo é pelo desconhecimento daquilo que nós ainda não temos sobre uma determinada situação da vida, sobre uma experiência necessária, sobre a nossa imaturidade espiritual, emocional. Então, a vida, nesse sentido, como você fala, ela vai provendo, né? E tal,
não quer dizer que a gente não deva cuidar da nossa vida, da nossa saúde, mas sabendo que tem um movimento da nossa própria alma muito maior, né? Que tem o sentido de aprendizado muito maior do que a gente pode imaginar. Mas obrigado. Obrigado, Emília, pela sua contribuição. Liliane Santos, Milton, quando morremos e vemos tudo que algum ente querido está sofrendo ou vai sofrer, acho que é pior ainda, pois é muito difícil ver quem amamos sofrer, apesar de saber que muitas vezes é necessário. Nós vamos estar encerrando agora com essa resposta a Liliane, realmente Liliane, mas veja bem, quando a gente desencarna e olhar para alguém que a gente ama sofrendo, nos faz sofrer, também está nos convidando a, desde agora, começar a pensar como é importante estar falando com essas pessoas sobre a transitoriedade da vida. Como nós também devemos, nas nossas relações, estarmos preparados para as partidas, para enriquecermos enquanto estamos convivendo com essas pessoas. De podermos falar que amamos essas pessoas, de podermos compartilhar as nossas experiências, de ver e compartilhar o crescimento que nós podemos ter enquanto estamos com elas. Para que realmente, quando a gente esteja do outro lado, a gente possa saber que mesmo ela sofrendo, também aquilo é necessário. Mesmo que o nosso afeto, o nosso coração ainda esteja ali percebendo e sofrendo com aquele sofrimento, nós já temos o entendimento de como aquilo é necessário. Quando nós, mesmo entendendo a questão espiritual, perdemos alguém, não quer dizer que a gente não tenha que ficar triste, ou que não possa ficar triste, que não possa ficar lamentando, amargurado por um tempo, porque é natural, porque é uma perda daquele convívio. Há uma perda dessa expectativa desse convívio. É natural que a gente sinta essa tristeza. Mas ela tem um tempo certo desse luto para que a gente possa, então, amadurecer uma nova reflexão, porque a nossa vida continua. Porque a nossa vida também vai chegar num ponto, e mais à frente nós vamos encontrar com essas pessoas. E um dia, eu costumo brincar, um dia nós vamos rir disso tudo. A gente vai chegar numa vida lá na frente, a gente vai olhar e falar assim, nossa, como é que a gente tinha medo de tudo isso, né? A gente imaginava que nunca mais ia se encontrar, que a gente nunca mais ia poder se abraçar. Mas com certeza um dia nós vamos estar todos juntos e rindo ainda muito dessas nossas imaturidades que nós ainda temos e que temos ainda que trabalhar para desenvolver. Esse é o nosso objetivo, o objetivo desse programa, poder discutir dessa forma esses temas, né, que são às vezes difíceis, polêmicos, mas que dentro da nossa visão podemos trazer uma reflexão para você e para todos aqueles que nos assistirem depois desse programa ao vivo. Bom, estou encerrando então mais um programa Consciência e Transformação, agradecendo a todos vocês a participação, a todos que estiveram conosco, convidando a que assistam o programa gravado e convidando para que na próxima sexta-feira, às 11 horas, nós estejamos juntos aqui em mais um Consciência e Transformação. Muita paz e até lá.